Quero, senhor presidente, primeiro dizer aqui eu diria até do nosso contentamento com todo esse processo que resultou nesse período agora, que eu diria extremamente curto, mas intenso, e Vossa Excelência, inclusive, ouvi com muita atenção o pronunciamento de Vossa Excelência hoje à tarde, senador Cacildo, no sentido da gente identificar o que efetivamente a gente pode entender como processo de votação e a sintonia com aquilo que efetivamente pode ter impacto nas ruas e atender à demanda das ruas. Eu tenho insistido muito que as próprias manifestações, elas revelam um sentimento de leitura muito fidedigna do que acontece hoje em todo o país. E me refiro exatamente do impacto na vida, senador Cacildo. E a tradução que eu faço é muito simples, assim, aliás, fiz essa leitura ou essa figura de imagem para a presidenta Dilma, quando dá conversa com ela. Que é o seguinte, senador Cacildo, a vida melhorou dentro de casa, é verdade. Salário, emprego, minha casa, minha vida, universidade, dentro de casa. Mas a vida degradou na rua. Eu tenho minha casa, minha vida, mas eu tenho que botar grade na casa. Eu ganhei um salário, mas na hora que eu vou me locomover na cidade, passo 6 horas dentro do ônibus. Passou a ter emprego, o cidadão melhorou dentro de casa, passou. Ele pode adquirir um carrinho? Pode. Esse carro não pode rodar na vida, porque a vida degradou lá fora. A vida melhorou dentro de casa, tem universidade para os filhos? Tem. Mas os filhos, quando vão para a universidade, os pais não dormem enquanto os filhos não chegam. Ou alguns até nem chegam de volta. Então a vida melhorou dentro de casa, é verdade. Mas a vida degradou na rua, senador Wellington. Hoje, a vida melhorou dentro de casa, o sujeito pode pagar um plano de saúde, mas mesmo um plano de saúde privado, senador Wellington, o sujeito chega no hospital, o atendimento não é o atendimento condizente com a melhora de vida. Isso vale para a saúde prestada pela rede privada ou pela saúde prestada pela rede pública. Então nós precisamos mudar completamente esse conceito de fazer a leitura de como é que as coisas avançaram, como é que a vida melhorou. E, portanto, ir ao encontro desse anseio nesse novo tempo para poder identificar, ou seja, como é que eu faço para fazer esse atendimento chegar na vida das pessoas, para que essa melhoria possa verdadeiramente se expressar. E tem umas contradições, senador Wellington. Melhoramos do ponto de vista tecnológico em tudo. O ônibus até é mais bonitinho, mas é ordinário. É bonitinho o ônibus, confortável, tem não sei o quê, mas não dá para ter conforto onde só vai lotado. Então é bonitinho e ordinário. O ônibus até tem isso ou aquilo, tem suspensão de não sei das quantas, mas não anda. Ou quando anda, as ruas estão cheias de buraco. Então, o ônibus é bonzinho, mas é ordinário o serviço de transporte. E caro. Então, portanto, eu diria, esse balanço entre o que você pode fazer da melhora que se expressa na vida das pessoas com a piora do que se expressa na hora que a gente vai precisar ir ao encontro dessas melhoras em nossas vidas. Eu cheguei a citar, senador Wellington, até muito para a presidenta Dilma, uma realidade que eu vivi, inclusive, enquanto garoto, jovem. Meus pais migraram do interior para Salvador e nós fomos morar num bairro popular, um bairro humilde da cidade de Salvador. Mas a gente vivia, do ponto de vista da porta de casa para a rua, com satisfação. Tinha como a gente se locomover. Várias vezes eu cheguei na minha casa depois de meia-noite e o que a gente costumava chamar de portinhola ou um acessozinho para ter acesso ao trinco estava aberto. Porque meus pais deixavam lá aberto para que a gente que ia chegar mais tarde pudesse entrar em casa. A casa de meu pai continua no mesmo lugar, nesse mesmo bairro. Está lá cheio de grade, senador Wellington. Senador Wellington, cheio de grade. Ninguém mais deixa sequer a porta sem botar uma grade.
Não é deixar aberto para alguém entrar. Então, aí tem que você identificar isso. O que é que a gente pode votar aqui? O que é que a gente pode aprovar aqui? O que é que a gente pode discutir com o executivo, com o judiciário, com o legislativo, para que essa vida melhore do lado de fora? Para que as pessoas passem a ter a possibilidade de experimentar essa mudança em suas vidas. E aí eu quero pautar a coisa do município, senador Wellington. Nós tivemos aqui uma marcha de prefeitos. Eu sempre tenho insistido nisso, senador Wellington. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, é no município que o cidadão vive. Então as políticas devem chegar lá. Aí liberamos aqui, senador Wellington, se a gente pegar 2011, 2012, 2013, nós votamos mais de uma dezena de projetos com isenções, com programa, com propostas, para que as coisas pudessem chegar no município. Mas os municípios não têm condição de bancar isso, senador Wellington. O custeio é o grande karma. Eu construo um hospital, mas quem roda um hospital? É o custeio. O investimento é até fácil. Mas quem bota o hospital para rodar é gente. Construa uma escola, quem bota a escola para andar é gente. Aí nós temos a experiência de UPAs que foram construídas que nós não conseguimos ainda botar para funcionar plenamente, porque os municípios não têm condição de bancar. A maior reclamação dos municípios em relação ao FPM é isso, queda na arrecadação do fundo. Então, se tem uma proposta, senador Wellington, apresentada por mim, que está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, eu estou propondo mudar o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não estou propondo afrouxar, como alguns dizem, as condições para você manter a responsabilidade fiscal. Mas eu estou propondo é que nessa lei haja justiça. O impacto causado a partir desse artigo na vida das prefeituras é muito grande. De que forma? Toda vez que há isenção de IPI, corretamente para atender esse balanço da economia, que precisa de incentivos para superar o problema da ausência de mercados externos, como é que você aumenta o consumo interno? Na ponta os municípios perdem. Isso aí é retirada direta de sangue da veia dos municípios. O IPI retira diretamente do FPM. Na hora de fazer a averiguação das contas, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não leva em consideração isso, não. E aí, pau na moleira dos prefeitos, que são julgados a partir da queda da arrecadação na relação com o que foi orçado. Os prefeitos são considerados, enquanto, inclusive, infratores, ou julgados como alguém que comete crime de improbidade administrativa. Então, portanto, vamos alterar essa condição. Alterar a condição não só para evitar que esse tipo de punição se estabeleça, mas para construir um outro caminho, para que se permita que municípios ganhem capacidade para a contratação de pessoal, para a educação, para a saúde, para a segurança, no caso dos estados, para que a gente possa efetivamente ter a compatibilização, senador Humberto, entre o que é o investimento na saúde e o custeio da saúde. Vossa Excelência, que é um batalhador histórico desse debate dos recursos para custeio na saúde. Então, eu vou batalhar aqui pela liberação de recursos para a UPA para diversos municípios. O município recebe o investimento da UPA, mas não recebe recursos para promover a sustentação, a manutenção ou o custeio dessa UPA. Então, portanto, esse é um emblema do debate da Lei de Responsabilidade Fiscal. Reconheça, senador Raup, que nós temos que ter cada vez mais rigor para evitar desvios. Mas tem que ter, por outro lado, a compreensão do que é que significa esse limite em relação aos serviços que têm que ser prestados pelo município. Transferimos recursos para pós-saúde, para UPA, para creche, na área da educação, mas a parcela expressiva da contratação no custeio fica no lombo dos municípios. A maior parcela fica lá. Aí nós vamos dizer assim, não, o programa
para a gente permitir, inclusive, a contratação de médicos. Ótimo. Bom programa. Médico sozinho não trabalha. O médico, eu preciso ter o médico, o enfermeiro, o auxiliar e até o vigilante desse posto de saúde. Creche. Eu preciso ter gente para tomar conta da creche. E olha que tomar conta de menino, um negócio de menino na idade de creche, tem negócio de uma pessoa para 40, não é como professor em sala de aula. Então, portanto, mais custeio. Então é fundamental que nós façamos esse debate aqui no Congresso Nacional. É urgente que adotemos uma posição, volto a frisar, eu não estou propondo desestruturar a responsabilidade fiscal. Eu estou propondo a gente ser justo com a responsabilidade fiscal. É essa a proposta que fiz da alteração do artigo 42. Perdeu a arrecadação por conta da isenção do IPI, a proporção tem que ser mantida a partir desse nível, levando em consideração essa perda que foi provocada por fatores alheios aos gestores municipais. No entanto, a punição é aplicada independente do fator que é completamente distante do controle ou da governabilidade do gestor municipal. No entanto, o gestor municipal, literalmente, a gente podia dizer isso, paga a conta. Então é fundamental alterar isso. Outra proposta que estou fazendo, senador Raupp, aqui eu diria até indo na mesma linha do que foi o senador Tião Viana, eu estou propondo mudar a forma de cálculo para o repasse do fundo de participação nos municípios. A regra hoje, um município se perde um habitante, ele vai despencando, ele despenca. Mas se ele ganha 100, ele não aumenta a sua arrecadação. Nós poderíamos fazer uma figura de imagem, para não tratar aqui só na linguagem da equação matemática ou coisa do gênero. É como se a gente estivesse olhando uma escada, exatamente uma escada, no sentido, obviamente, crescente. E não no sentido quase que, eu diria, apontando como uma diagonal num gráfico, e não como uma escada numa posição vertical. Então, esse degrau, se o prefeito muda, se a cidade muda, o prefeito não pode fazer nada. Se cai um habitante, ele pula imediatamente para o degrau inferior. Mas quando ele ganha 1.000, ele continua no mesmo degrau. Aí ele não aumenta a sua arrecadação. A proposta feita na época pelo então senador Tião Viana, hoje governador do Acre, é que nós mudássemos isso para uma reta. E, portanto, trabalhássemos isso enquanto per capita. A variação dar-se-á exatamente a partir da mudança desses habitantes. Portanto, o que impulsiona de maneira negativa, jogando para baixo, a mesma regra tem que ser utilizada do ponto de vista quantitativo para impulsionar ou para aumentar a receita na hora que a população aumenta. Então, portanto, é fundamental que esses componentes sejam trabalhados para permitir uma melhor capacidade de gestão. Reconheço que todo mundo até insiste em dizer que temos que ter cuidado com alterações em legislação e principalmente dessa natureza, volto a frisar, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, que muitos na fazenda chamam de vaca sagrada. Eu só quero chamar a atenção de que a lei de responsabilidade fiscal pode até ser uma vaca sagrada. O problema é que os bezerros lá embaixo já estão tudo morrendo. Então, entre a vaca sagrada e os bezerros já alguns sacrificados, eu prefiro entrar com a política de tentar pelo menos a redenção e a busca para a salvação de algum desses bezerros, que são os municípios. Então, urge que nós discutamos essa matéria como parte daquilo que nós apontamos aqui o ano passado, o debate sobre a questão do Pacto Federativo. Resolver o problema da arrecadação, aumentar a distribuição. Não é à toa que todo mundo ficou apontando o royalties do petróleo como a vaca leiteira, capaz de financiar tudo. Royalties do petróleo para a educação, royalties do petróleo para a saúde, royalties do petróleo para a infraestrutura. E aí chegou numa hora que o pré-sal ficou tão salgado que está difícil de ser acessado. Então, nós precisamos ter responsabilidade para tratar dessas questões, mas nós precisamos olhar também qual é o eixo da prioridade para atacarmos essas questões.
Então, de onde vamos tirar? Onde vamos buscar? Reconheço que a gente tem que ter um grau cada vez mais, eu diria, preciso, com acuidade, com cuidado. Mas nós precisamos colocar também como foco. O foco é aumentar a distribuição de recursos para municípios e estados. Desconcentrar cada vez mais essa fúria arrecadadora da União e, ao mesmo tempo, permitir que os recursos cheguem para municípios e estados, principalmente para atender a demanda de custeio. Essa foi, eu diria, a reivindicação principal da marcha de prefeitos. Conversamos com diversos prefeitos da Bahia que me diziam o seguinte: Piero, obviamente que eu quero recurso, mas não adianta sair de Brasília aqui com a promessa de ter recurso para creche, para quadra, para escola, para posto de saúde, e eu não vou ter recursos para bancar o custeio das atividades que obrigatoriamente vão existir a partir de toda a implementação e de todo o investimento que deve ser feito no município ou no estado. Então, portanto, para ir ao encontro desse pleito, a gente tem que botar o dedo na ferida aqui no Senado e definir efetivamente qual deve ser o critério para nortear esse repasse de recursos, para priorizar e mais. Nós não vamos enfrentar o problema da economia só com isenção no eixo nacional. Eu preciso enfrentar o drama da economia ou dessa quebradeira mundial, investindo localmente, gerando renda e, obviamente, movimentando economias locais. É esse o balanço que permite você ter recursos, dinheiro circulando em cada município, gerando emprego, gerando renda e, ao mesmo tempo, mantendo a economia a partir do perfil de cada local, de cada canto. Então, é fundamental que enxerguemos isso enquanto uma política que se adote no país, mas quero finalizar insistindo nisso. Ninguém mora na União, nem ninguém mora no Estado. O cidadão mora no município e, principalmente, meu caro senador Humberto, no sertão velho do Nordeste, naquele semiárido que é produtivo, mas que precisa de incentivo, de recursos, como esse que nós vamos receber agora, dos 7 bilhões de investimento para o semiárido, mas isso tem que chegar na ponta, que é para a gente movimentar a economia, seja a economia do campo, seja a economia da indústria, seja a economia dos serviços, seja a economia, inclusive, patrocinada pelo poder público. Toda vez que a gente investe bastante em saúde e melhora os serviços, isso também ajuda a economia. Toda vez que a gente investe muito e melhora a educação, isso também impulsiona economias locais. Então, portanto, é nessa, eu diria, nessa trilha que nós queremos caminhar e, para isso, acho que alguns passos devem ser dados. Matérias estão aqui tramitando. Projetos têm apresentado. Então, não precisamos mais nem reinventar a roda, nem tampouco produzir aqui mais de 300 propostas de projeto de lei. Vamos olhar com carinho e com cuidado o que é que está tramitando e vamos olhar com prioridade o que é possível a gente botar para funcionar, para resolver esse grave problema e solucionar essa crise que se estabeleceu na gestão de diversos municípios pelo Brasil afora. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.